Boa noite, igreja. Aleluia. Boa noite, igreja. Vamos agora assistir um testemunho da nossa igreja. Olá, Sara Nossa Terra. Meu nome é Mônica Paulo. Já estou na Sara Nossa Terra há 21 anos, vamos dizer 22. A igreja Sara Nossa Terra é a minha família. Começou quando eu cheguei na igreja, quando era na praia ainda. Eu cheguei num culto, eu fui acolhida, porque nesse dia eu tinha brigado com a minha filha, nós tínhamos um relacionamento péssimo. Nesse dia, foi o dia que marcou a minha vida, nesse culto de sexta-feira, o culto da família. Eu cheguei justamente sem saber até que era igreja, né? E eu entrei sozinha e lá fui abraçada, né, por uma pessoa que é muito amiga minha, o Vaguinho, estava lá e me abraçou. Ele e a Fabiola me levaram para a igreja, para a célula deles. Foi muito importante para mim. Logo a minha filha voltou para casa junto com meu neto. Eu já sou avó, eu tenho 4 netos, né? Eu vim de uma história muito pesada de carnaval. Eu era rainha de bateria, então tinha todo aquele sistema, né, de carnaval na minha vida, e eu tive que dizer não para aquilo. A minha mãe orou mais de 28 anos pela minha vida. Então eu passei muitos momentos de dores, de acidentes, de várias coisas, e Deus me livrou até eu encontrar a igreja Sara Nossa Terra. Algo que me marcou, a restauração do meu relacionamento com as minhas filhas, meu casamento. Eu conheci o Alexandre na igreja, namoramos, noivamos e casamos em 9 meses, com o apoio da igreja, com a ajuda da igreja. Eu não tinha condições mesmo, nem eu nem ele, estava desempregado e eu também, mas milagrosamente o casamento aconteceu. Aí passaram-se 12 anos de casado, a crise veio e eu já estava com um problema de saúde, que era algo que eu achava que eram os hormônios, que era a menopausa. Eu sentia muito desconforto, né, no meu corpo, e aí ficou tudo embolado, emoções, pensamento, entrei em depressão, e o casamento se rompeu. Não queria mais, eu não queria mais aquilo, e queria seguir a minha vida do meu jeito. Tive que enfrentar esse tempo aí de enfermidade, melhorava e piorava muito, até que nesse período que eu parei para pensar e a ficha caiu, Deus me deu um casamento, né? Como é que eu ia jogar aquilo fora? Aí, na minha oração, eu dizia assim para Deus: Deus, eu fiz uma bagunça danada na minha vida. Eu abri meu coração, eu rasguei, eu fiz uma bagunça danada na minha vida, me ajuda a organizar essa bagunça, eu não sei nem por onde começar. E eu fui conversando com a Bispa Ana, e a Bispa Ana e o Bispo Francisco acompanharam, né, bem de perto esse processo meu de querer me tratar e restaurar meu casamento. No início da pandemia, eu tive a oportunidade de ter o meu segundo casamento com o mesmo marido. E ali foi lindo, porque foi melhor do que eu imaginava, porque não tinha como fazer uma cerimônia, tinha que ser online. Mas os bispos saíram de casa no meio daquela pandemia, prepararam filmagem, prepararam tudo. Olha, tantas pessoas ajudaram, eu não consigo nem saber. Como foi online, eu pude compartilhar com várias pessoas, né? Minhas filhas assistiram aquele momento, a minha família, meus amigos. Nesse processo do meu casamento online, eu preciso muito agradecer a pastora Ruth e o pastor Rafael. Eu ligava muito para ela e ela dizia: eu não vou deixar você desistir. Os bispos Francisco, Bispa Ana, meus líderes Luiz Manuel e Ana Cláudia, a pastora Conceição, eu sei que algumas pessoas oraram por mim, porque o fluir de Deus aconteceu. A igreja é o melhor lugar da terra. Hoje eu posso dizer que eu estou curada, ainda
medicada, fazendo tratamento, mas eu estou curada porque eu encontrei esse caminho da cura através do apoio que eu tive, né? Veio os médicos certos, veio os exames certos, veio a cirurgia que eu precisei fazer com o apoio dessa igreja maravilhosa, incansável. Quando a gente acha que não tem mais chão, a gente tem. A gente tem Deus, uma igreja e líderes abençoados para estar ao nosso lado, dizendo: você consegue. Poderoso. Isso denota que realmente a igreja é o melhor lugar da terra para se estar, amém? Então, que você sempre pense, que você sempre avalie isso na sua mente, na sua emoção. A igreja é o melhor lugar para que nós estejamos juntos, unidos. E é interessante como que o Espírito Santo faz. Desde quando eu entrei aqui, que eu vim falar com o pessoal aqui do louvor, pedindo um louvor para tocar no final, e eles, esse louvor já está no set, quer dizer, o Espírito Santo foi preparando tudo e preparou esse testemunho da Mônica, da pastora Mônica Paulo, que foi uma pessoa que me ensinou, uma das pessoas que me ensinou a ser igreja. Eu também vim do mundo, a Mônica, só fazer um parênteses, porque eu nem sabia que hoje ia ser o testemunho dela, meu marido falou minutos antes de começar. Eu conheci a Mônica no mundo, né, do samba, eu também, e aquela coisa, e a Mônica era uma grande inimiga, uma rival minha. Eu tinha pavor, né, todas as vezes que eu olhava, por uma série de situações, por conta de relacionamentos, enfim. E eu não podia ver, né? Era uma coisa terrível. Eu via, falava... E um dia, e aí eu fui, me converti, passado um tempo, me converti. E eu lembro que um dia eu estava em casa, e aí eu comecei, foi na época que ela foi rainha de bateria, eu comecei a trocar de canal, zapear, televisão, em todos os programas a Mônica estava aparecendo, todos. Era a Hebe, ela estava lá. Eu falei, misericórdia, essa mulher aqui de novo. Aí eu passava, ia para a Bandeirante, estava ela, ia para a Globo, estava ela, e ela estava em todas. Eu falei, Senhor, não aguento ter que ficar dentro de casa vendo essa mulher, não dou. E eu estava no início da minha conversão. E aí o Espírito Santo falou assim para mim, você vai na sala agora e você vai orar por ela. Eu falei, estou maluca que eu vou orar por essa mulher, tá doido que eu vou orar. E o Espírito Santo falando, não, você vai lá na sala e você vai orar por ela. E ficou aquela guerra espiritual e eu fui. E foi a minha primeira experiência de oração, porque eu passei mais de 1 hora orando e chorando por essa mulher. E orando e chorando, e orando e chorando, e falando que loucura, que loucura. Eu sei que no final eu estava imbuída de tanto amor, que eu já estava orando para que ela se convertesse, enfim. Um belo dia, uma amiga nossa em comum me liga, isso já passado algum tempo, já era líder num outro ministério, e aí uma amiga me ligou e falou, eu queria te convidar para a minha célula, que eu queria que você desse uma palavra aqui, vão ter várias mulheres e tal, E eu fui. E quando eu cheguei na célula dessa mulher, dessa minha amiga, estava lá a Mônica Paulo, em frente a mim numa roda, e eu estava imbuída de amor por ela, mas eu nunca mais eu tinha encontrado, e nem eu sabia, assim, rumores tinham chegado até mim que ela tinha se convertido e tal, e ela estava lá. E ali eu dei uma palavra, nós oramos e tal, e no final ela veio até mim, nós duas chorando e nos abraçamos e pedimos perdão uma para a outra, e ali nós selamos um amor. Depois disso, aquela pessoa que foi minha rival, minha inimiga, passou a ser minha líder, foi minha pastora, uma grande amiga, uma mulher que forjou muita coisa no meu caráter, na minha vida financeira, enfim. E hoje nós somos amigas, então eu agradeço a Deus, porque a Mônica Paulo me ensinou, uma das primeiras pessoas a me ensinar a ser igreja. Igreja é lugar de cura. E eu queria dar esse testemunho, porque a igreja nos proporciona isso.
A igreja é o melhor lugar para se estar porque ela é uma igreja que cura. E a igreja que cura é a igreja que compartilha e é a igreja que alimenta. Nós somos curados na igreja e através da igreja, nós somos igreja porque nós compartilhamos a fé, nós compartilhamos a unção. Isso que o pastor João fez aqui, gente, que coisa linda, isso é igreja. Compartilhar a unção a 2 irmãos, a 2 pessoas que estão passando por um processo e que através dessa unção, eu creio e tenho certeza que eles já foram abençoados e que estarão aqui dando testemunho. A igreja que cura, ela compartilha e alimenta porque nós compartilhamos do mesmo corpo. Se somos igreja, compartilhamos de um corpo que se chama o corpo de Cristo Jesus. O meu corpo físico, a minha alma e o meu espírito faz parte de um todo, de um corpo poderoso que junto com vocês se torna um único, compartilhando dessa fé e compartilhando desse poder. Nós dividimos como igreja as nossas dores, as nossas alegrias e o mais importante, nós sustentamos uns aos outros em amor. O que foi feito aqui, um é meu discípulo, eu amo de paixão. O outro eu conheço, mas sei nada da vida dele. Mas em amor eu compartilhei a fé de que Deus há de fazer algo na vida dele. Isso é compartilhar das nossas necessidades, do nosso amor. Isso é compartilhar da nossa fé. Igreja é isso. Uma igreja que compartilha e uma igreja que alimenta. Quando Jesus fez a Santa Ceia, o que Jesus fez? Ele iniciou compartilhando o quê? Ele iniciou compartilhando o pão. E o que o pão significa? O pão é um simbolismo do que a igreja significa na terra. O pão é um simbolismo de alimento. O pão alimenta, não é verdade? Então, quando Jesus intitulou a Santa Ceia, ele intitulou o compartilhar do alimento. E não só o alimento físico, mas o alimento espiritual. Quando eu, como igreja, estou aqui dando uma palavra, quando eu, como igreja, estou orando por uma pessoa que eu nem conheço, quando eu, como igreja, estou dando uma oferta, quando eu, como igreja, estou dando uma cesta básica para alguém, eu estou compartilhando um alimento não só físico, mas espiritual e emocional, porque eu compartilho amor. A igreja tem esse papel. A igreja não é só para vir aos domingos, terças, no culto disso, no culto daquilo, no evento de não sei o que, não. A igreja é para se reunir e sabe aquela máxima que nós falamos? Juntos somos mais fortes. É isso que você está fazendo aqui essa noite. Junto comigo, nós somos mais fortes. Junto comigo, nós fizemos uma oração de poder pelos irmãos. Junto comigo, nós compartilhamos de um testemunho da minha vida, que pode falar muito ao seu coração. Estar na igreja, fazer parte da igreja, me torna um com esse corpo de Cristo. O corpo de Cristo é o corpo de poder da igreja. Onde a cabeça é Ele, o sacerdote é Ele, e eu faço parte de todo o movimento que esse corpo proporciona. Essa é a igreja que cura. Se eu me omito em compartilhar aquilo que eu tenho e que o meu irmão precisa, eu omito ser igreja. Se eu omito compartilhar o meu amor com alguém, eu estou omitindo o que Jesus ordenou eu fazer. Se eu não compartilho o amor, se eu não compartilho aquilo que o outro necessita, se eu não gero alimento para o outro, eu deixo de ser corpo, eu deixo de ser um com Cristo. A igreja não veio para enriquecer homens. E quem faz isso vai pagar o seu preço.
A igreja não veio para levantar bandeira disso ou daquilo. A igreja veio para levantar Cristo como Deus eterno na terra, no céu e até a eternidade. A igreja foi intitulada na terra para que ela, em comunhão, ela trouxesse cura para os enfermos da alma, do espírito e do físico. A igreja foi intitulada por Deus para gerar poder numa terra caída, num mundo caído, num sepulcro caiado. A igreja veio gerar poder a todos aqueles que são chamados contra as potestades, contra as hostes do mal. A igreja foi intitulada na terra não para fazer de nós coitadinhos, pobres, miseráveis, mas para fazer de nós soldados de guerra. Para que o medo fosse totalmente dissipado, para que todas as dúvidas, para que todas as mentiras fossem dissipadas, para que aquilo que nos afasta das vitórias, que nos afasta da face de Deus fosse exterminada. Esse é o poder que a igreja tem na terra. O segundo ponto da igreja que cura, a igreja que cura tem relacionamento com Deus e relacionamento com o irmão. Queridos, nós fomos doutrinados a olhar a igreja como uma instituição terrena. De fato é, né? Ela também é uma instituição terrena. Ela é uma instituição que dá cursos, que faz eventos, que compartilha, que agrega. Mas nós devemos ver essa igreja como um corpo. A gente precisa ver a igreja como um corpo celestial. A gente precisa ver a igreja como uma arma poderosa. Não de dissipar o outro, mas de combater o mal. Quando nós olhamos a igreja com os olhos espirituais, a gente consegue ver a grande dimensão. Muitas pessoas no mundo hoje, nos dias de hoje, dizem assim: eu não preciso ir à igreja, porque eu oro em casa, eu assisto culto em casa, e tudo bem, que bom que a gente tem, né? A gente tem esse recurso hoje de pessoas que não podem, que estão longe, por algum outro motivo não podem estar na igreja. Mas quantas pessoas mundo afora adorariam ter a oportunidade, a liberdade que nós temos hoje de estar aqui, que não podem? A igreja, ela foi adornada por Jesus, e eu sempre falo isso para as pessoas que dizem: não, a igreja é uma coisa feita por homens. Bom, se fosse feita por homens, Jesus não ia intitular a igreja, não ia dizer a Pedro: olha, em você, através de você, eu vou firmar uma igreja viva na terra. Eu vou firmar uma igreja que vai proclamar o meu nome, o meu evangelho. Eu vou firmar uma igreja que, através do meu nome, através de você como homem, Pedro, eu vou declarar libertação, cura aos cativos. Todos os homens que aceitarem esse sim, esse chamado, esse vem, vão ser libertos e vão receber o poder do meu Espírito. Essa é a igreja. A igreja não é aquela coisa só: eu sou Sara Nossa Terra, eu sou batista, eu sou presbiteriano, eu sou não sei o quê. Eu sou de Cristo. E faço parte de uma casa, de uma igreja ao qual Deus me chamou. E aqui eu finquei raízes. Fui curada nos relacionamentos, fui liberta do pecado que eu vivia, do pecado que me assolava. Na igreja eu casei. Na igreja eu encontrei o homem que eu sonhava. Na igreja eu entreguei o meu filho no altar. E eu sei que para esse altar ele vai voltar. Na igreja eu batizei pessoas, eu vi casamentos. Na igreja eu vi pessoas serem transformadas, como a pastora Mônica, como tantos aqui que eu conheço. Querido casal, meus amigos aqui que eu amo, André e Jeane.
meus discípulos queridos, tantas dores, tantas coisas que eles passaram, eu vi isso na igreja. Eu não vi isso no restaurante, eu não vi isso no bar, eu não vi isso no samba, eu não vi isso na apoteose, eu vi aqui. E a igreja que tem relacionamento com Deus, ela mostra pra gente que ser igreja é se relacionar. Ser igreja é ter comunhão. Ser igreja é ter intimidade. Eu não sou igreja porque eu sou da Sara Nossa Terra. Eu sou igreja porque eu tenho intimidade com Deus. Eu sou igreja porque eu acordo todos os dias e eu leio a palavra e eu oro e eu tenho um momento especial com o meu Pai. Ser igreja é ter aliança. Sabe o que é ter aliança, queridos? Ter aliança é ter fidelidade. Ter aliança é ser leal. Eu sou leal à igreja que Deus me chamou. Eu tenho uma aliança com a igreja. Aí sim, eu tenho uma aliança com a instituição. Mas antes, quando Deus me chamou, eu tenho uma aliança com a igreja, com o que significa a igreja na terra. Ser igreja é ter compromisso. Se eu digo que eu amo alguém, se eu digo que eu amo meu marido, mas eu não tenho compromisso de cuidar do meu amor por ele, eu não amo essa pessoa. Compromisso é o que você estabelece quando você se relaciona com alguém. Compromisso é quando eu casei, eu disse, eu vou cuidar do meu amor, então eu vou cuidar da sua roupa, eu vou cuidar, ainda que você tenha empregados, que você possa pagar pessoas para te ajudar, ainda assim você cuida, eu cuido da roupa do meu marido, eu cuido da comida, eu cuido da casa, eu quero gerar o melhor ambiente para minha família, porque eu sou igreja dentro de casa, antes de vir para a instituição igreja. Ser igreja é isso. Eu vejo muitas mulheres dizerem, ele que faça, ele que bote a roupa dele para lavar na máquina, porque eu já faço isso, faço aquilo. Queridos, ótimo. O homem também pode participar dentro de casa. O homem deve também ajudar a sua esposa. Meu marido não sabe cozinhar, mas lava uma louça como ninguém. Glória a Deus, aleluia. E o homem tem homem que sabe cozinhar, glória a Deus, aleluia. Quem lava a louça é a mulher, amém. Cada um vai fazer a combinação perfeita. Mas, queridos, quando nós geramos um compromisso de amor, quando nós geramos, nós zelamos. Então, quando eu gerei um compromisso com Deus, eu disse, Senhor, eu vou zelar pela tua igreja. Eu vou zelar pela tua casa. Eu vou zelar por tudo aquilo que a tua casa oferece a mim, às famílias. Eu vou zelar. Isso é compromisso. Ser igreja é isso. Ser igreja não é só o título que você carrega no seu peito. Ser igreja não é estar numa denominação. Ser igreja é ser a denominação de Cristo. Igreja é lugar de promessa. O que aconteceu aqui que me impactou profundamente? Foi lançada uma unção sobre 2 vidas. E foi lançada uma palavra de que essas 2 pessoas virão aqui no altar e vão dar o seu testemunho. Igreja é lugar disso. Há uma promessa lançada sobre essas vidas. Há uma promessa lançada sobre o seu casamento. Houve uma promessa lançada sobre o casamento da Mônica e do Alexandre. E ainda quando eles se separaram, o Senhor falou, não, volta, vem de novo. Há ainda um caminho a percorrer. Igreja é lugar de restauração. Em Efésios capítulo 2, a partir do versículo 21, fala que a igreja que está em Cristo é um edifício bem ajustado. Olha lá, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. O edifício, ele é feito de vários apartamentos.
Não é verdade? É uma estrutura que estabelece vários apartamentos, vários territórios. E aqui está dizendo que esse corpo, essa igreja, ela cresce junta. E nós juntos nos tornamos um santuário santo do Senhor. É troca, é fluidez. Nós não podemos ser apáticos a isso que Jesus determinou. Jesus não determinou um templo feito por mãos em 4 paredes, embora nós estejamos nele. E é importante estarmos aqui. Mas antes de estar na igreja, precisamos ser esse templo, esse santuário santo do Senhor. E o interessante não é ser um santuário santo do Senhor, mas a palavra diz um santuário santo no Senhor. É nele. Eu sou santificada em Cristo. Eu sou santificada no que eu faço, em como eu ando, na minha intimidade, na minha comunhão. Somos edificados juntos para sermos santos e nos tornar moradas de Deus. A palavra de Deus diz que nós devemos ser santos porque Deus é santo. Nós devemos ser exatamente como o Pai que nos chamou. Ser santo é ser separado. Ser santo não é ter pecados. Nós vamos pecar, nós somos pecadores, mas não vivemos em pecado. É bem diferente. Erramos todos os dias porque há uma essência adâmica dentro de nós. Mas a essência que enche a nossa alma, que é o Espírito Santo do Senhor, sempre nos leva à santidade. Santidade é retornar a tua rota para a rota santa, certa, preparada por Deus. Aquilo que a palavra de Deus fala a você. Jesus, em Mateus 16, 18, 19, ele entrega aquela revelação a Pedro, quando ele edifica a igreja, entrega em suas mãos o poder contra o inferno. Bota, por favor, Mateus 16, a partir do versículo 18 e 19, por favor. E eu digo que você é Pedro, é uma revelação de identidade. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, do inferno, não prevalecerão, ou não poderão vencê-la. 19. Eu darei a você as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Isso é igreja. Jesus entregou essa chave nas mãos de Pedro, e essa chave hoje está nas nossas mãos. O inferno não tem poder sobre a tua vida, porque você é a igreja de Cristo. O inferno não tem poder sobre os seus sonhos, sobre a sua família, sobre a sua casa, porque você é a igreja de Cristo. Está ali. E aquilo que você ligar na terra, será ligado no céu. A igreja é a única instituição na terra que tem canal direto com o céu. Não tem outra instituição. A igreja é a única instituição na terra que nunca vai falir. Nós podemos ver igrejas fechando, mas a igreja de Cristo, ela pode estar numa casa, ela pode estar num túnel, ela pode estar numa caverna, como em vários lugares do mundo. Mas a questão é, você, igreja, você pode estar em algum lugar do mundo isolado, em algum lugar perseguido, em algum lugar agora na sua casa. Eu quero te dizer essa noite, o inferno não prevalece contra a tua vida, porque sobre a tua vida há um sangue que determina que você é a igreja de Cristo na terra. Não há instituição na terra mais poderosa do que a igreja. Por que será? Por que vocês acham que não há instituição na terra mais poderosa? Queridos, não há Casa Branca, não há Planalto, não há Senado. Não há empresas mundiais, não há qualquer outro estabelecimento mais poderoso do que a igreja de Cristo na terra.
A igreja de Cristo tem o poder de colocar e de tirar através da oração. A igreja de Cristo tem o poder de dissipar trevas. A igreja de Cristo tem o poder de dissipar tempestades. A igreja de Cristo tem o poder de dissipar guerras, lutas, batalhas. Essa é a igreja, é o lugar de encontrar esse poder de Deus. A igreja se torna esse poder na terra quando eu e você tomamos posse dessa identidade. Se sou igreja, tenho poder através do nome de Jesus de dissipar esse mal, de repreender essa potestade na minha casa, de repreender esse devorador na minha vida. Se eu sou igreja, Cristo está em mim e o Espírito Santo que habita em mim fala através da minha boca. A igreja, ela é um lugar de gerar famílias. Jesus, quando entrega esse poder da palavra, ele entrega a utilização, o poder da utilização da oração. Aquilo que você ligar na terra será ligado no céu, meu irmão. Eu não tenho dúvida que as pessoas que eu tenho orado, que estão ali na minha listinha de salvação, na minha listinha de conversão, a começar pelos meus, eu não tenho dúvida de que um dia eu verei um a um. E se ainda eu não vir um a um aqui no altar, eu creio que mesmo que isso aconteça depois de eu ir para a eternidade, que o Senhor trará cada um deles no altar de Deus. É o poder da oração, a igreja que ora, a igreja que estabelece esse vínculo. Aqui é lugar de gerar famílias, lugar de proteção, lugar de milagres, de promessas, de comunhão. Sabe o que significa comunhão? Comunhão significa realizar algo em comum. Comunhão também significa sintonia de sentimentos. Então, olha, se eu tenho comunhão com os meus irmãos, se eu tenho comunhão com a igreja, isso significa que nós juntos iremos realizar coisas em comum. Iremos realizar e visualizar milagres acontecerem. Eu vi o testemunho da Eliette falando lindamente, né, falando tudo que aconteceu com a sua neta, me emocionei, porque Eliette é uma mulher de oração. E estar em comunhão é se alegrar com a alegria do irmão, é se entristecer com a tristeza do irmão, é lutar pela luta dele. É saber que eu aqui me emocionei com um irmão que eu nem conheço de vista, mas que já estou lutando pela luta dele. Isso é ser igreja. Qual é a outra instituição que luta por você? Qual é o amigo do trabalho que luta para que você cresça no emprego, que você suba no emprego? Qual é o chefe que vai querer ver você maior do que ele? Pode até ser que exista, mas que é difícil, é. Qual é a instituição na terra que vai olhar para você, nem te conhece, e vai lutar a tua luta, e vai batalhar a sua batalha, e vai acordar de madrugada para orar por você? Queridos, não existe. A igreja tem falhas. Aqui é um grande hospital de almas, em que nós, quando confessamos os nossos pecados, as nossas dores, nós nos curamos uns aos outros. Aqui é um edifício em que nós vamos nos ajustando com o passar do tempo. Porque um testemunho tem o poder de curar o outro. Uma oração tem o poder de curar uma pessoa. A igreja é a identificação. Comunhão é identificar. Comunhão é o modo de pensar igual, o modo de agir igual. Somos identificados pelo selo de Cristo e do Espírito Santo de Deus. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10, diz que nós somos a geração eleita, o sacerdócio real e a nação santa. Quando disserem para você, quem é você? Quando perguntarem para você, quem é você? Você vai dizer, eu sou a geração eleita, eu sou o sacerdócio real e eu sou a nação santa.
Imagina o impacto, a bomba atômica que isso é no mundo espiritual. Queridos, quando alguns homens foram orar, né? Foram, na verdade, fazer uma libertação num homem, o espírito que estava naquele homem, aquele homem provavelmente estava dizendo: eu sou o discípulo de Paulo, e sou enviado de Cristo, de Jesus, né? A Bíblia não fala como ele falou, mas ele foi lá para tentar libertar aquele endemoniado. E aí, aquela potestade, aquele demônio que estava naquele homem falou assim: olha, Jesus eu conheço, e Paulo eu sei quem é, mas você, quem você é? Aquele homem não tinha identidade de igreja. Porque, meu irmão, quando você tem o selo de uma igreja poderosa, quando você recebe e você se identifica e você diz: eu sou geração eleita, eu sou sacerdote real, eu sou nação santa. Meu irmão, vai ser que nem já falei aqui uma vez, um testemunho que eu vi de um cara que foi bruxo, que foi braço direito de uma mulher aí de uma seita e tal, espírita. E aí ele disse que chegou nessa mulher e falou assim: ó, eu quero matar o meu vizinho, quero fazer um trabalho de morte para o meu vizinho, porque meu vizinho, ele é pastor e fica todo dia enchendo minha paciência. Já falei para ele que eu não quero que ele ore por mim, ele falou que vai ficar orando por mim, eu não quero, eu tenho ódio desse homem. E aí aquela mulher, aquela grande lá dessa seita, chegou para ele e falou assim: meu querido, você pode fazer esse trabalho aí para qualquer pessoa que você quiser, mas não mexe com o povo que reza com os pés para trás. Sabe quem é o povo que reza com os pés para trás? A igreja. É a igreja que ora, que se ajoelha. Olha como é que o mundo espiritual conhece essa identificação da igreja. Igreja não é ser assim: eu sou lá da igreja tal, tal, tal. Igreja é você dizer assim: eu sou igreja porque eu sou geração eleita, eu sou sacerdócio real, eu sou nação santa, e o inferno não prevalece contra a minha vida, porque sobre mim eu tenho o sangue de Jesus. E esse demônio está debaixo dos meus pés. É isso. Poder da igreja em nós. Essa é a identidade da igreja. E para terminar, a igreja que cura é unida. E ela tem o poder do Espírito Santo. A igreja unida, ela traz a presença do Espírito Santo. Quem é que dá o poder à igreja no nome de Jesus? É o Espírito Santo de Deus. Quando Jesus foi, ele disse: olha, eu estou indo, mas eu vou deixar aquele que vai ser o seu amigo, aquele que vai levar você para o caminho, aquele que vai ser o seu consolador. E é esse Espírito no meu nome, ele está aqui na terra em meu nome. E é ele quem vai te conduzir. E é ele quem vai gerar fogo dentro de você. E é ele quem vai empoderar as suas palavras. E é ele que vai te dar revelação. E é ele que vai te dar uma palavra de poder. E é ele que vai gerar cura na tua vida para você ministrar cura na vida dos outros. Esse Espírito, através da união da igreja, é que vai prevalecer sobre a vida de todos nós. Lá em Atos 2, a partir do versículo 1, olha o que acontece, o que a história, a palavra nos diz. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. 2. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. 3. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo os capacitava. Estavam todos reunidos, unidos, dentro de um mesmo lugar. Estavam todos na igreja
Sara Nossa Terra, Recreio do Rio de Janeiro, unidos no mesmo lugar. E eis que de repente, línguas de fogo, o poder do Espírito Santo desceu sobre essa igreja e começaram a falar em línguas e começaram a derramar os seus dons, conforme o próprio Espírito capacitava cada um deles. Você recebe? Então dê uma salva de palmas a esse Espírito Santo. Essa palavra revela que a unidade, o estar como igreja, trouxe o poder do Espírito Santo enquanto todos estavam reunidos. Foi por isso que Jesus disse que onde estivessem 2 ou mais no nome dele, ali ele estaria. Igreja, juntos, poder. Igreja, estar juntos, unidos, gera poder. O poder da unidade, o poder da igreja foi instituído por Jesus, pois ele se revela em nós através do todo, do seu corpo. A igreja é a noiva. A igreja, ela se adorna, ela se prepara. A igreja é a noiva que fideliza o seu amor. Quando nós estamos noivos, eu namorei, noivei, casei em 5 meses e meio. O meu marido botou a aliança de noivado na minha mão direita. E na palavra de Deus, a mão direita é a mão que significa autoridade. Naquele momento, o meu marido passa a ter autoridade sobre a minha vida. E eu passo a ter autoridade sobre ele. Somos um só corpo. Quando meu marido tirou a minha aliança da minha mão direita e botou na minha mão esquerda, a mão esquerda significa poder. Significa que eu e ele temos o poder, como casal, de sustentar a nossa família, de sustentar os nossos sonhos, de sermos apoiadores um do outro e de formarmos o triângulo perfeito. Ele, eu e Deus. A igreja como noiva, você sendo igreja, você faz parte do triângulo perfeito. Jesus, você que é a noiva e o Espírito Santo que move entre nós. Que se move entre nós. No dia da redenção, essa aliança que nós geramos com Deus, essa aliança que nós geramos com Jesus, ela vai reverberar para a eternidade, porque deixaremos de ser noiva e passaremos a ter Jesus, a ter essa eternidade como nosso marido. A Bíblia diz, no momento em que eu estava passando uma situação na minha vida, eu abri a palavra de Deus e a palavra dizia assim: pois eu sou o teu marido. Deus é o teu provedor. Deus é o provedor da igreja. Deus é o que faz o milagre na tua vida. Quando você é igreja, há algo no sobrenatural que está sobre você e você não pode negligenciar isso. Você não pode deixar com que isso simplesmente se dissipe. Você precisa sempre lembrar que você é sacerdote santo, sacerdócio santo, que você é geração eleita e que você é nação santa. Você é escolhido para ser igreja. Enquanto esse dia não vem, enquanto Jesus não volta, essa noiva se prepara. É importante saber que todos nós somos pertencentes da igreja. Somos pertencentes a essa casa. Somos importantes nesse lugar. Porque você não é Alessandra, você não é pertencente? Porque você não está aqui pregando, você não é importante? Porque você não canta aqui como o Léo, que canta, toca bateria, toca tudo, o Giovanni, todos eles aqui, você não é importante? Porque você não é uma bispa ou um bispo, você não é importante? Porque você não é um pastor, você não é importante?
Olha o que diz 1 Coríntios, capítulo 1, para a gente ter 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 12. E eu queria que todos nós, que você prestasse bem atenção no que diz. Com isso quero dizer que algum de vocês afirma, eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou ainda eu sou de Cristo. Não, é 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12, eu falei desculpa. 1 Coríntios 12. Isso. 12, a partir do versículo 12. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. 2. 12:13, desculpa. 12:13, desculpa. Estou confundindo aí vocês. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. 14. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos, não precisam ser tratados de maneira especial, mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Todos, absolutamente todos nós. Imagina essa igreja sem o nosso louvor. Imagina essa igreja sem as pessoas que estão aqui servindo. Imagina essa igreja sem as pessoas que estão lá atrás, cuidando de tudo, do som, do que está passando para vocês lerem. Imagine a igreja sem as pessoas que estão aqui filmando. Imagine a igreja sem o Dudu lá organizando. Imagine a igreja aqui sem os pastores, cada um fazendo a sua parte. Imagine a igreja sem a pastora Conceição, que com a sua equipe se torna uma coluna na igreja. Imagine a igreja sem cada célula, sem cada líder de célula. Imagine a igreja sem a estrutura Sara Nossa Terra, que tem um crescimento emocional, que tem o Arena Kids. Imagine a igreja sem uma estrutura de ensino, com a pastora Lucimar à frente. Imagine a igreja, imagine. Você é tão importante quanto eu que estou aqui. Você é tão fundamental quanto eu que estou aqui, quanto o Bispo Francisco, quanto a Bispa Ana. Você faz parte e você pode fazer muito mais parte, fazendo a obra, trabalhando, porque a fé sem obra é morta. O que testifica a sua fé é o quanto você faz para o reino de Deus. Isso é igreja. E sendo igreja noiva, queria chamar aqui o pessoal do louvor.
E sendo igreja a noiva, nós devemos saber que quando nós falamos mal da igreja, a gente fala mal do noivo. Aqui temos muitas pessoas, líderes, todos nós falhamos. Líderes que falam, às vezes falam uma coisa meio atravessado, às vezes uma palavra que não está muito adequada para o que você está querendo, às vezes uma pessoa que falou com você meio assim. Mas cuidado quando você fala da igreja de Cristo. Se você tiver algum problema com qualquer situação da igreja, que você acha que não está muito adequada ao que a palavra diz, exorte. Chame para conversar. Fale com a liderança. Converse com alguém. Não converse com alguém. Não denigra a noiva de Cristo. Não denigra a imagem da igreja do Senhor. Existem instituições que fazem isso, fazem aquilo. Queridos, como Paulo disse, que importa? Se ele fala com coração, se ele fala sem coração, se ele fala com falsidade ou não, o que importa é que Cristo está sendo proclamado. Se a igreja é a noiva, zele por ela. Você faz parte desse corpo. Você não é o todo, cabeça é Cristo. E quando fala mal do corpo dele, o Espírito Santo se entristece. Cuidado ao você falar de lideranças. A gente é crítico, eu sou. E sempre orei para que Deus tirasse essa crítica de mim. Fui tão crítica na minha vida. E hoje entendi a diferença entre ser crítico e senso crítico. Ser crítico é destruir uma pessoa. Não existe crítica construtiva. Mentira, crítica é destrutiva. Mas existe o senso crítico. O senso crítico é avaliativo. Eu avalio o que foi feito, eu avalio o que foi falado. Isso é ter senso crítico. A crítica é falar mal de alguém, falar mal de uma instituição, falar mal da noiva de Cristo, sem ter direito de resposta. Não fale mal da igreja de Cristo, não fale mal da noiva, você faz parte dela. Se há algo errado em alguma igreja, em alguma situação, ore, porque lá tem pessoas como você, que estão buscando libertação, que estão buscando cura, que estão buscando transformação. Antes de Deus me chamar aqui para Sara Nossa Terra, eu era de outra igreja, não era nessa igreja que eu ouvi, mas eu ouvia muitas pessoas falarem que a Sara Nossa Terra era herege naquela época, que pregava não sei o quê, que não sei o que lá. E eu aprendi, lá na igreja que eu fazia parte, que um dos maiores pecados é a gente falar da noiva do Senhor. E eu tinha até medo, né, de falar assim, porque eu falava, poxa, tanta gente que eu vi que se converteu, que mudou de vida, como que eu posso falar mal de uma instituição assim? E um dia Deus me chamou para cá. Quando eu tive um batismo do Espírito Santo, a Mônica Paulo me chamou para um café, falou, olha, vamos lá conhecer a igreja, você está aí desigrejada? Estava numa transição sem saber o que ia acontecer, eu e o meu grupo da igreja, porque a gente era de uma igreja tradicional e como a gente tinha sido batizado no Espírito Santo, a gente não estava mais adequado à doutrina da igreja. E nós fomos abençoados pelo nosso pastor, falou, queridos, vocês estão indo para um outro patamar, que aqui não cabe mais, e amém. E Deus me chamou, e aqui Deus me criou raízes. Eu já estava pronta espiritualmente, mas a minha alma precisava de cura. E aqui foi a igreja que me curou. E eu louvo a Deus por essa igreja. E eu queria que você, nesse momento, você fechasse seus olhos. E que você colocasse a mão no seu coração e que você dissesse para o Senhor que você é igreja.
E o que você precisa ainda dentro de você ser curado? Talvez aqui dentro da Sara Nossa Terra alguém te feriu. Talvez aqui alguma parte do corpo de Cristo, algum membro tenha te ferido. Tenha falado alguma coisa para você ou não tenha falado com você. E agora é o momento de você se livrar disso. E dizer: Senhor, eu sou igreja. E como igreja, eu quero ser curado para curar. Eu quero me livrar dessa mazela. Eu quero me livrar, por exemplo, da frieza da minha alma e do meu espírito. Eu sei que eu sou igreja, mas eu tô frio, tô fria na fé. Eu venho à igreja apático e volto para casa da mesma forma. Senhor, eu quero transformação. Se a igreja do Senhor na terra é um lugar de cura, cura agora o meu espírito e a minha alma. Senhor, me libera. Liberta a minha alma desse ostracismo. Me liberta essa alma dessa pequenez. Eu quero esse fogo do Espírito Santo. Eu quero andar e as pessoas estremecerem com a minha presença, porque o teu fogo se faz presente em mim. Eu quero ser essa igreja. Essa igreja que repreende o mal, para libertar cativos, para curar feridos, para libertar a alma, para libertar o espírito. Eu quero ser essa igreja, porque Jesus está voltando, mas enquanto isso não acontece, eu preciso ser igreja na terra. Eu tenho que olhar para o agora, porque o agora me estabelece para o futuro. É o hoje, é o hoje, é o hoje que se faz presente em mim. Aleluia. Glória a Deus. Os reinos se abalam, os povos se curvam. Levante e adore ao Senhor como igreja. Bocas se abrem e as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Quem é o rei da igreja? Quem é o rei da sua vida? Para dizer que tu és o Senhor. Quem é o teu Senhor? Os reinos se abalam, os povos se curvam, bocas se abrem e as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Para dizer que tu és o Senhor. Teu reino, Senhor, teu reino é sempre eterno. Firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, igreja te adora. Teu reino é sempre eterno. Firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Eu queria chamar agora, nesse momento, os pastores, líderes que estejam aqui, para que venham aqui à frente nesse momento. Pastores, diáconos, Diáconos, líderes líderes de de célula. célula, Vem aqui na frente agora. por favor. Vamos fazer o movimento profético que já foi lançado pelo nosso pastor João aqui. Amém. Vamos profetizar. E eu queria que, se você, nessa noite, você está falando dentro do teu coração, você está dizendo assim: Senhor, eu hoje estou me sentindo fraco, eu estou enfraquecido, as lutas têm me abatido, eu tenho sido uma igreja, mas eu tenho
sido uma igreja apagada na minha casa, no meu trabalho, nas situações da minha vida. Eu quero que você venha aqui essa noite, aqui à frente, junto aos pastores, aos líderes, e vocês vão receber uma unção de poder da igreja para a igreja, do corpo de Cristo, de membros que vão derramar sobre a tua vida uma unção de poder, uma unção de graça, uma unção de uma palavra nova, de um espírito renovado, aquele espírito que desceu quando todos eles estavam reunidos. É o mesmo espírito que está aqui essa noite. E eu quero declarar na tua vida essa noite: você não vai sair daqui apático, não vai sair daqui morto, não vai sair daqui morno. Você vai sair daqui avivado, cheio do Espírito Santo de Deus, do fogo que traz revelação para a tua vida, uma palavra de vitória, uma palavra de transformação. Então, meus irmãos, enquanto o louvor estiver aqui, venha nessa fé e venha receber essa unção no nome de Jesus. Seja igreja. Sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Os reinos se abalam, Venham receber a unção, venha receber a unção. bocas se abrem e as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Aleluia, aleluia. Para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam. Os povos. Aleluia. Bora acender as luzes enquanto o pessoal está recebendo a oração aqui, sendo ungidos. Nós vamos aqui terminando o culto com uma oração. Mas aqueles que querem receber, continuem aqui. Venham receber, venham receber. Vamos descer para ajudar. Mas eu quero liberar quem tem horário, quem quer seguir. Senhor Deus, muito obrigado por esse encontro maravilhoso. Obrigado porque fazer parte dessa igreja, ser a noiva, é a melhor parte. A vida sem propósito não tem por que viver. Que essa semana você tenha grandes vitórias, boas notícias e boas novas. Que as boas novas do Senhor venham, que as boas notícias venham, e você seja aquele que vai também levar as boas notícias. Testemunho vivo da palavra do Senhor. Paz com Deus, paz de Deus e paz com os homens. Eu te abençoo, e porque você tem sido fiel na casa do Senhor, na igreja, como é que vai ser a sua semana? Eu não escutei. Eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo.